Hoje eu quero falar sobre amor de mãe. Ai, que lindo que é amor de mãe, né? Feliz de quem reconheceu esse amor. Você sabia que todos nós dessa terra, todos, você, eu, todo mundo que está aqui, a gente chegou aqui através de uma mulher, obviamente. E se a gente chegou através de uma mulher, houve amor. Essa mulher amou o suficiente para que a gente chegasse aqui com vida. Toda gravidez é uma renúncia, um sacrifício, é um risco de vida. E às vezes a gente pensa num aspecto daquilo que a gente não teve da nossa mãe. E quando a gente olha só por esse aspecto, daquilo que você acha que ela deveria ter dado e não deu, aquilo que ela deveria ter feito e não fez, ou aquilo que ela fez e que você não concorda, faz com que a gente siga pela vida cobrando, sentindo que a vida nos deve esse amor, essa atenção, esse carinho que a gente acha que não recebeu da nossa mãe. Aí, sabe o que acontece? A gente sai pela vida buscando amor, atenção, carinho, e nessa busca nos tornamos pessoas eternamente insatisfeitas. Sim, né? Porque você está buscando, você não está satisfeito com o que você tem. É sobre isso o nosso Positivamente de hoje. E talvez você esteja aí olhando para a sua relação com a sua mãe e me diga nesse momento: Ângela, você não sabe a mãe que eu tive, o que ela fez, você não sabe como foi, não tenho a menor noção. Porém, posso te garantir o seguinte, que não importa o que houve, o que aconteceu, como foi. Se você está aqui, você está vivo, você está me ouvindo, é graças a essa mulher. Está comigo? Se ela te deu o seu bem mais precioso, que é a vida, mesmo que não tenha sido do jeito que você gostaria, do jeito que você imaginou, foi o suficiente para que, através dessa relação, você aprendesse coisas, você desenvolvesse aspectos da sua personalidade que são essenciais hoje para a sua vida. Talvez a resiliência, talvez a paciência, talvez a compaixão, talvez o perdão. Essa relação é a sua primeira experiência com o mundo e é através dela que você enxerga a vida pela primeira vez. É através dos olhos da sua mãe que você enxerga o seu pai. A sua mãe te apresenta o mundo. Você pode perceber que muitas das pessoas que estão me ouvindo aqui têm uma relação com o pai que foi construída através dos olhos da mãe. E essa mulher que te traz ao mundo tem muito poder sobre as suas decisões. E no momento em que você se entende como gente, se você olha para trás e acha que foi tudo errado, que nada está do jeito que você gostaria e você segue brigando assim com a vida, você entra em desarmonia, em desequilíbrio e perde força. Então, nosso Positivamente é para olhar positivamente para essa relação, que é a nossa primeira no mundo e ela faz toda a diferença. Topa? Eu quero que você olhe para sua mãe com o olhar de quem não julga, com o olhar de quem diz sim. Sim é, é mais do que aceitar. Eu não quero só que você aceite que teve essa mãe. Não, é sim para essa história. Essa mãe, ela fez o que pôde de acordo com o que ela sabia, com o que ela podia. Se ela não te deu mais, foi porque ela não pôde. Talvez na história dela, ela tenha também recebido da vida, para ela, muito pouco. Então ela deu pouco. Talvez ela não tenha conseguido, ao longo da vida dela, entender as suas próprias dores e transcendê-las. E então ela simplesmente continuou fazendo o que ela aprendeu, o que ela viu, o que ela viveu. E essa mãe, como foi o suficiente. Você apenas precisa entender que dentro das possibilidades dela, com todas as imperfeições, ela era apenas uma mulher comum que decidiu deixar a vida vir através dela, a sua vida. E essa decisão fez toda a diferença, você está aqui. E se você pegar essa mulher como uma mulher comum, que simplesmente te possibilitou chegar aqui nessa terra, e que isso foi o suficiente, você imediatamente vai se sentir fortalecido e cheia de possibilidades de construir essa nova relação com um novo olhar para essa mulher que foi uma mulher comum, uma mulher que naquele momento que você chega ao mundo estava vivendo os seus próprios desafios e que você nunca vai alcançar, você nunca vai saber quais eram esses desafios, você nunca vai saber quais foram o que ela teve que passar para que você chegasse aqui,
quais eram as reais necessidades dela naquela época, naquele tempo, naquela história. Então não adianta você hoje querer ser melhor, olhar para trás e dizer, eu faria assim, eu não teria feito o que a minha mãe fez. Você não sabe, no lugar dela, como você agiria naquele tempo, naquela época, de acordo com as informações que ela tinha, vivendo a história que ela estava vivendo. Então hoje, o Positivamente é um convite. Perdoar. Perdoar essa mulher. Perdoar no sentido de que como foi o suficiente. Como foi suficiente para que eu aprendesse algo. E identificar o que você mais aprendeu com a sua mãe. Vamos fazer um exercício, topa? Vamos lá, hein? Eu quero saber, e você vai escrever no seu caderninho, o que essa relação mais te ensina. De que maneira? Você vai olhar para sua mãe e pensar qual a maior dificuldade que você tem com ela, o que você mais critica nela, o que é para você mais desafiador nessa relação. É o jeito dela ser assim, ou como ela me critica, ou como ela age. Coloca aí, tenha clareza, escreva. Eu acho muito desafiador na minha mãe. Qual é a parte dela que você acha realmente um desafio para você? Aí você vai olhar o que em você tem que é diferente disso ou que é muito parecido, que é completamente diferente ou que é muito parecido. Aí você vai olhar como seria se isso que tem dentro de você fosse colocado em equilíbrio, sem você se cobrar muito, sem você criticar muito. Como é que seria isso que você considera um defeito na sua mãe, se isso fosse colocado em equilíbrio dentro de você? Como é que você seria? E aí você vai ver exatamente o que ela te ensina, o que essa relação traz para você, que você pode evoluir. Quando a gente olha para essa nossa primeira relação com esse olhar amoroso, de perdão, de compaixão, de compreensão, a gente percebe que como foi o suficiente. E quando a gente percebe que como foi o suficiente, a gente se sente suficiente. É incrível. A gente para de cobrar e se sente suficiente nessa vida. E dar conta daquilo que é nosso como foi o suficiente. Eu não busco nada para preencher isso. Eu posso colocar dentro de mim todo o amor que eu espero da minha mãe, todo o amor que eu esperei um dia que ela me alcançasse. Eu sou o suficiente. Eu sou quem eu sou, isso é o suficiente para preencher esse amor. Eu sou quem eu sou e isso é o suficiente para colocar em mim esse amor que eu esperei. Sabe o que isso vai gerar em você? Você vai parar de ter expectativa de que as pessoas te amem, te valorizem. Você vai começar a atender essa sua expectativa. O olhar do outro é o olhar da mãe. Tudo que você espera que o outro olhe, te aplauda, te veja, te reconheça, é o reconhecimento que você achou que a sua mãe deveria te entregar. Então, se você coloca isso em você por você, você deixa de ter essa expectativa. Então, aqui você tem uma ferramenta bem simples para olhar o que você está esperando da sua mãe. Até hoje, como adulto, você está aqui, é um adulto, eu não tenho nenhuma criança aqui me seguindo, que você sabe que essa expectativa você tem também com relação ao mundo. Que alguém te reconheça, te veja, te valorize, quando, na verdade, o que você gostaria era que a sua mãe te valorizasse, que a sua mãe te visse, que a sua mãe te reconhecesse. E se você acha que ela não teve tempo para isso, ou olhou mais para o seu irmão, ou valorizou mais outras coisas, agora é o momento de você olhar de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Esse é o meu convite. Bom, deixa eu saber como foi esse Positivamente para você. Deixa uma palavra aqui para mim dizendo como foi o Positivamente de hoje. Se você estava com saudade de mim, aqui inteira para você, trazendo Positivamente, me deixa saber também. Coloque aqui